A paz do Senhor Jesus, jovens e adolescentes, venho por meio deste vídeo trazer um pouco sobre o conteúdo que nós veremos amanhã na Escola Bíblica Dominical. Não sei se você está assistindo hoje, sábado, ou se está assistindo outro dia, mas quero passar aqui o conteúdo referente à lição de número 3 da EBD. E o tema dela é sobre o Templo do Espírito Santo. Nós já ouvimos muito falar sobre isso. É um assunto que é muito difundido, muito falado e com certeza é extremamente importante. Mas por ser muito falado, eu não quero ser redundante aqui por meio desse vídeo. Eu quero trazer um paralelo que talvez vocês não tenham pensado. Vamos lá. Hoje nós vivemos num tempo em que o Espírito Santo habita aqui. Então ele habita entre nós, ele habita por meio de nós e ele está conosco. Aqui conosco, enquanto eu estou falando aqui para vocês, ele está aí com você. Está do seu lado, está dentro de você. Mas sempre foi assim? Será que o Espírito Santo estar conosco sempre foi o desejo ideal de Deus? É isso que nós vamos ver um pouco hoje, beleza? Então vamos traçar o paralelo. Onde nós vamos ver que é o relacionamento ideal que Deus queria com o homem. Começando em Gênesis, capítulo de número 1 ao capítulo de número 3. Nós vamos ver um relacionamento de Deus com o homem como o quê? Deus dá uma delegação para o homem, cuidar da terra, né? Cuidar dos animais. E nós vemos algo acontecer que, na viração do dia, Deus se encontrava com o homem. Então o desejo de Deus foi sempre habitar junto com o homem. Hoje é isso que acontece de maneira indireta. O Espírito Santo ele está conosco, está dentro de nós e nos ajudando. Mas ainda não é o perfeito, é o que Deus quer realizar. E como que foi esse relacionamento com Deus ao longo da história? Nós vamos ver que no Éden era Deus presente dentro do jardim. Porque tudo era perfeito, não havia pecado. E o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Então, por esse motivo que houve a separação. O templo, nunca foi o plano inicial de Deus. O plano inicial de Deus sempre foi a comunhão. Então, o primeiro ponto aqui, gente, foi que o pecado ele quebra a comunhão. Então surge a distância entre Deus e o ser humano. Então Deus continua querendo se relacionar, mas há alguns limites agora. Por quê? Há a barreira chamada pecado. E Deus não habita no pecado. Então nós vamos ver que Deus se distancia, tirando o homem do jardim. Então o homem é tirado do jardim, mas nós vamos ver o homem se relacionando com o ser humano. Ao longo de Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos ver Deus recebendo Abel e sua oferta. Nós vamos ver Deus agindo através da vida de Noé, de Enoque. Nós vamos ver essa presença de Deus estando perto daqueles que de fato queriam o buscar. Então o plano ideal sempre foi a comunhão como era no Éden. Houve a distância, então Deus continua querendo se relacionar com o ser humano, mas havendo limites. Depois, o que acontece? Acontece a questão de ter um lugar santo. Então a separação gera a necessidade de um lugar santo. Então, em Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 8 diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então Deus escolhe habitar no meio, mas com regras, com sacrifícios e com mediação de um ser humano. Ou seja, uma pessoa para estar consagrada ali, para que ofereça sacrifícios diante dele, para que as pessoas possam consultar também. Então em Êxodo Deus estabelece algumas regras. Por quê? O pecado está na terra. O pecado ele está sendo encoberto, né? Através do sangue de um outro ser, que é um animal inocente. Então o animal ele não escolheu morrer por você. Ele está sendo morto por você. Então você está escolhendo matar um animal por conta de você, do seu pecado. Então isso não é um sacrifício, como que se pode falar, justo no sentido de te justificar. Porque é a morte de um animal para encobrir o seu pecado. Então, Deus cria essas regras para que fosse possível o ser humano ter alguma orientação dele e para que Deus agisse no meio dele. Então nós vamos ver que em Êxodo capítulo de número
3, o versículo de número 9 e 11, o que acontece? A presença de Deus ela se manifesta, mas apenas alguns podiam se aproximar. Tanto que Deus pede para que não se aproximem tanto, para que não morressem. Então Deus se aproxima, mas o coração humano ainda não está pronto para recebê-lo plenamente. Nós vamos ver pessoas que naquela época tinham medo de se chegar na presença de Deus, tinham medo de se achegar ao monte. Então poucas pessoas de fato queriam ter um relacionamento com o Senhor. Nós vamos ver que o povo de Israel ele se desvia por diversas vezes no deserto mesmo, se revoltando contra Deus. O quarto momento que nós vamos ver na história de Deus ele aparecendo em algum lugar foi no desejo do coração de Davi, que foi fazer uma casa de Deus, que foi se realizar através da vida do seu filho Salomão. Em 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 10 ao 13, a glória do Senhor ela enche o templo. O templo vira referência espiritual na nação. Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro momento, só recapitulando. Primeiro momento, Deus ele tem a comunhão total com o ser humano andando junto com ele no jardim. O ser humano peca, cria essa distância. Deus continua querendo se relacionar com o ser humano, mas há a barreira do pecado. Então, foi-se feita a necessidade de ser feito um lugar santo, um lugar que o ser humano ele conseguisse sacrificar a Deus e também conseguisse consultar a Deus por meio de sacerdotes. Depois foi criado exatamente esse sacerdócio para Deus habitar no meio do povo. E em quarto foi feito o templo de Salomão, uma casa para Deus habitar. Então essa casa foi referência espiritual, lá que seria ensinado sobre Deus e além do mais ter os sacrifícios. Mas o que acontece é que em Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 4, o povo começa a confiar no templo do Senhor, confiar no templo. Então vamos abrir lá em Jeremias capítulo 7, versículo de número 4. Então vamos abrir comigo aqui. Jeremias 7, 4. Que diz... Tô achando aqui, hein, galera. Jeremias capítulo 7, versículo de número 4. Diz... Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, e se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados. Ou seja, o povo eles acreditavam que, mesmo agindo de forma torta, aquele continuava sendo o templo do Senhor. Deus continuava habitando no meio deles. Ou seja, confiavam que Deus habitava no prédio e que ele não poderia mudar de lugar. Então, o que o povo não entendia é que Deus nunca coube em uma estrutura. Deus ele é muito maior. Que nem diz Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 1 e 2. Diz, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. E nós vimos que em Ezequiel, capítulo de número 10, a glória, ela abandona o templo. Por que abandona o templo? Porque o povo estava fazendo o que era errado, e o povo não percebe a glória do Senhor, abandonando o templo, como diz em Ezequiel. Nós vamos ver que a glória de Deus, e Deus nunca esteve preso a um templo, mas ele fazia isso por conta do seu povo, para que o seu povo tivesse um lugar de referência, para que Deus se fizesse presente no meio deles. E o sexto tópico, o verdadeiro templo, que significa ser templo, vem aqui na terra, que é João, capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a glória do Senhor não mais em um templo, mas em pessoa, Deus em pessoa aqui na terra, como carne aqui. E Jesus, tanto que no Evangelho de João, capítulo de número 2, 19 e 21, diz: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. O que está dizendo isso? Está falando de templo, Jesus Cristo, que Jesus ressuscitaria no 3º dia. 7. Jesus, quando morre, o véu se rasga e há um fim da separação
entre Deus e o homem de uma forma não completa, né, como eu digo. Por quê? O acesso ele não é mais restrito a um grupo de pessoas específicas, como os levitas, né? Ele se torna não uma presença localizada somente em um ambiente, um templo, uma referência, mas você e eu têm acesso a Jesus, tem acesso à presença de Deus através do sacrifício de Jesus. E o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a caminhar. E foi isso que aconteceu no 8º tópico. O Espírito de Deus decide habitar em nós. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Então, ou seja, nosso corpo é morada de Deus. É onde a glória de Deus se manifesta. Mas isso é o Espírito Santo em nós. Vai chegar o dia em que nós o veremos face a face. E isso vai ser a plenitude daquilo que Deus ele quer. Ou seja, se Deus saiu de prédios, porque às vezes nossa fé ainda está presa a eles. Se somos templo, como está a manutenção dessa casa? Deus habita em nós, mas ele governa ou só visita? São perguntas que nós temos que fazer. Porque a glória de Deus ela não está presa a uma casa. Deus está em você. Óbvio que, como a Bíblia ela diz, é importante que nós tenhamos a nossa comunhão no ambiente, na igreja. É necessário para a edificação mútua. É o que diz a palavra de Deus. Mas nós às vezes ficamos tão bitolados nisso que nós não entendemos que Deus pode falar com você no seu quarto. Deus pode falar com você onde você está. Se você buscar uma orientação de Deus, se você orar, se você ler a palavra do Senhor, Ele pode te responder aonde quer que você esteja. Mas também tem essa questão. Se nós somos templo, como está a manutenção dessa casa? Como você tem edificado esse templo onde Deus habita? E se Deus habita em você, Ele está te governando ou Ele está só visitando quando você precisa? É isso que nós precisamos responder. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós temos o fôlego de vida, nós temos que caminhar em prol disso. Em prol de melhorar a forma que nós lidamos com essa casa, onde o Espírito Santo habita. Porque o fim disso vai ser como diz Apocalipse, capítulo de número 21 e 23, que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? Que é a consumação dos séculos. Deus habitando com o homem, sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição. Hoje nós estamos separados. Nós estamos aqui na terra, Deus está nos céus, mas agindo através do Espírito Santo em nós. Mas chegará o dia em que nós vamos vê-lo face a face. Então, gente, para finalizar, o templo nunca foi o fim, sempre foi o meio. O alvo sempre foi o coração do homem. Ou seja, nós estamos na plenitude do que nós podemos viver aqui. Um ato, o mais próximo de Deus que nós podemos estar. Ou seja, da presença de Deus, esse tempo da graça que nós estamos vivendo através do Espírito Santo. Não deixem de enxergar isso como um privilégio. Amém, gente? Espero que vocês assistam, que vocês reflitam nesse conteúdo e a paz do Senhor.